41. Qual das seguintes opções melhor descreve o conceito de indicadores epidemiológicos? A. Uma análise de custo-benefício das intervenções de saúde em uma determinada população. B. A distribuição geográfica das doenças em uma região específica. C. O conjunto de medidas preventivas implementadas para controlar uma epidemia. D. O comportamento das doenças e lesões em uma população exposta ao risco de adquiri-las. E. O número total de profissionais de saúde em uma área geográfica específica. Resposta: D. O comportamento das doenças e lesões em uma população exposta ao risco de adquiri-las. Indicadores epidemiológicos são medidas quantitativas que descrevem o comportamento das doenças e lesões em uma população específica, incluindo sua incidência, prevalência, morbidade e mortalidade. Esses indicadores ajudam a monitorar a saúde da população, identificar padrões de doenças e lesões, avaliar intervenções de saúde pública e orientar políticas de saúde. 42. Qual dos seguintes não é um dos indicadores básicos frequentemente utilizados para estudar a morbidade? A. Taxa de incidência. B. Taxa de letalidade. C. Taxa de prevalência. D. Taxa de ataque. E. Distribuição proporcional segundo variáveis diversas. Resposta: B. Taxa de letalidade. A taxa de letalidade não é um indicador básico usado para estudar a morbidade, mas sim a mortalidade. A letalidade se refere à proporção de casos de uma doença que resultam em morte. Os outros indicadores mencionados, taxa de incidência, taxa de prevalência, taxa de ataque e distribuição proporcional segundo variáveis diversas, estão relacionados à morbidade, que se refere à ocorrência de doenças ou condições de saúde em uma população. 43. Qual é o foco principal da definição formal de direitos humanos? A. O conteúdo específico dos direitos humanos. B. A aplicação prática dos direitos humanos em contextos legais. C. O reconhecimento universal dos direitos humanos por todos os países. D. A abordagem jurídica que garante a indisponibilidade e singularidade dos direitos humanos. E. A promoção dos direitos humanos exclusivamente em regimes democráticos. Resposta: D. A abordagem jurídica que garante a indisponibilidade e singularidade dos direitos humanos. A definição formal de direitos humanos enfoca principalmente a abordagem jurídica que garante a indisponibilidade e singularidade desses direitos. Isso significa que os direitos humanos são considerados inalienáveis, indivisíveis e universais, aplicáveis a todos os seres humanos, independentemente de sua origem, status social, nacionalidade, etnia, gênero, religião ou qualquer outra condição. 44. Qual é a abordagem da definição finalística ou teleológica dos direitos humanos? A. Utiliza objetivos específicos para definir o conjunto de direitos humanos. B. Limita-se a indicar o regime jurídico especial dos direitos humanos. C. Enfatiza a universalidade dos direitos humanos em todos os países. D. Define os direitos humanos com base em sua aplicação prática em contextos legais. E. Estabelece que os direitos humanos são exclusivamente para regimes democráticos. Resposta: A. Utiliza objetivos específicos para definir o conjunto de direitos humanos. A abordagem da definição finalística ou teleológica dos direitos humanos se concentra em identificar os objetivos ou propósitos subjacentes aos direitos humanos para definir seu conjunto. Isso significa que os direitos humanos são vistos como meios para alcançar certos objetivos, como a dignidade humana, a liberdade, a justiça, a igualdade e a paz. 45. De acordo com o positivismo, qual é a importância da lógica e da matemática na busca pelo conhecimento objetivo? A. Elas são consideradas irrelevantes, pois o positivismo prioriza apenas a observação empírica. B. Elas são fundamentais porque fornecem regras da linguagem que garantem a objetividade e a clareza do conhecimento. C. Elas são vistas como complementos opcionais para a obtenção do conhecimento objetivo. D. Elas são desprezadas, pois o positivismo se baseia exclusivamente na experiência sensorial. Elas são consideradas obsoletas pelo positivismo, que prefere métodos mais subjetivos para obter conhecimento. Resposta: B. Elas são fundamentais porque fornecem regras da linguagem que garantem a objetividade e a clareza do conhecimento. No positivismo, a lógica e a matemática desempenham um papel crucial na busca pelo conhecimento objetivo.
Elas fornecem as regras e estruturas necessárias para garantir a consistência, a clareza e a objetividade do conhecimento científico. A observação empírica é valorizada, mas é combinada com a análise lógica e matemática para formular teorias e leis que descrevam o mundo de forma precisa e objetiva. 46. Qual é a abordagem metodológica predominante adotada por aqueles que realizam pesquisa científica dentro das ciências humanas e sociais? A. Abordagem subjetiva. B. Abordagem interpretativa. C. Abordagem qualitativa. D. Abordagem fenomenológica. E. Abordagem quantitativa. Resposta: C. Abordagem qualitativa. Na pesquisa científica dentro das ciências humanas e sociais, a abordagem qualitativa é predominante. Essa abordagem enfatiza a compreensão profunda e detalhada dos fenômenos sociais, humanos e culturais, muitas vezes por meio de métodos como entrevistas, observações participantes e análise de conteúdo. Diferentemente da abordagem quantitativa, que se concentra na mensuração e análise estatística de dados numéricos, a abordagem qualitativa busca explorar a complexidade e as nuances dos fenômenos sociais através de uma análise rica em contexto e significado. 47. Qual é a principal diferença entre política pública e decisão política? A. Política pública é um termo mais amplo que engloba todas as decisões políticas tomadas por um governo. B. Decisão política é um termo mais amplo que engloba todas as políticas públicas implementadas por um governo. C. Política pública refere-se apenas às decisões políticas de longo prazo, enquanto decisão política abrange decisões de curto prazo. D. Decisão política é uma escolha entre diferentes alternativas. Enquanto política pública envolve a implementação de ações estratégicas para realizar decisões políticas, política pública refere-se apenas às decisões políticas tomadas pelo Legislativo. Enquanto decisão política engloba decisões tomadas pelo Executivo. Resposta: D. Decisão política é uma escolha entre diferentes alternativas, enquanto política pública envolve a implementação de ações estratégicas para realizar decisões políticas. Esta opção destaca a diferença fundamental entre política pública e decisão política. Enquanto a decisão política se refere à escolha entre alternativas políticas, a política pública vai além disso, envolvendo a implementação das decisões escolhidas por meio de ações estratégicas coordenadas. 48. Os principais atores envolvidos no estabelecimento das políticas públicas são: A. Organizações governamentais. B. Organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais e redes de políticas públicas. C. Organizações não governamentais e redes de políticas públicas. D. Organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, juntamente com atores estatais. Atores estatais e organizações governamentais. Resposta: D. Organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, juntamente com atores estatais. Os principais atores envolvidos no estabelecimento das políticas públicas são diversos e incluem organizações privadas, organizações não governamentais, ONGs, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, além dos próprios atores estatais, como o governo e o legislativo. A formulação e implementação de políticas públicas frequentemente requerem a participação e colaboração de uma variedade de partes interessadas de diferentes setores da sociedade. 49. Quais são alguns dos desafios persistentes que a democracia brasileira enfrenta, apesar dos avanços trazidos pela Constituição Federal? A. A corrupção e a desigualdade social. B. A desigualdade social e a efetiva implementação de políticas públicas. C. A efetiva implementação de políticas públicas e a garantia da justiça social. D. A garantia da justiça social, a corrupção, a desigualdade social. A corrupção, a desigualdade social e a efetiva implementação de políticas públicas. Resposta: a corrupção, a desigualdade social e a efetiva implementação de políticas públicas, apesar dos avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988. A democracia brasileira ainda enfrenta desafios persistentes, incluindo a corrupção, que mina a confiança nas instituições democráticas, a desigualdade social, que gera injustiças e tensões socioeconômicas, e a efetiva implementação de políticas públicas,
que muitas vezes enfrenta obstáculos devido a questões políticas, burocráticas e financeiras. Estes são alguns dos desafios mais significativos que o Brasil continua a enfrentar em sua jornada democrática. 50. Qual é a importância da Constituição Federal de 1988 para a democracia brasileira? A. Ampliou a participação cidadã e reforçou a representação política. B. Reforçou a concentração de poder nas mãos de poucos. C. Estabeleceu um sistema político autoritário. D. Reduziu os direitos dos cidadãos. E. Limitou a liberdade de expressão. Resposta: A. Ampliou a participação cidadã e reforçou a representação política. A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco importante para a democracia brasileira. Ela ampliou a participação cidadã ao estabelecer direitos e garantias fundamentais, fortaleceu a representação política ao instituir um sistema democrático, e estabeleceu os princípios básicos para a organização do Estado brasileiro. Portanto, a Constituição de 1988 teve um papel crucial em promover a consolidação da democracia no Brasil. 51. De acordo com o texto, porque os princípios e valores éticos do serviço público, delineados pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados essenciais: a. Para promover a concentração de poder nas mãos dos agentes públicos. B. Para garantir a eficiência da administração pública. C. Para assegurar que o serviço público atenda aos interesses dos agentes públicos. D. Para restringir a participação dos cidadãos na gestão pública. E. Para promover a corrupção no serviço público. Resposta: B. Para garantir a eficiência da administração pública. Os princípios e valores éticos delineados pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988 são considerados essenciais para garantir a eficiência da administração pública. Esses princípios, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, têm o objetivo de orientar a conduta dos agentes públicos e garantir que o serviço público seja prestado de forma transparente, imparcial e eficaz, atendendo aos interesses da sociedade como um todo. 52. Onde estão principalmente consagrados os direitos do servidor público? A. Na Constituição Federal, principalmente nos artigos 37 a 41. B. Nas Constituições estaduais e municipais. C. Nas leis ordinárias dos estados e municípios. D. Nas leis complementares dos estados. E. Nas convenções coletivas de trabalho. Resposta: A. Na Constituição Federal, principalmente nos artigos 37 a 41. Os direitos do servidor público são principalmente consagrados na Constituição Federal, especialmente nos artigos 37 a 41. Que tratam dos princípios e normas gerais aplicáveis à administração pública, incluindo disposições específicas sobre o regime jurídico dos servidores públicos, seus direitos, deveres e garantias. Esses artigos estabelecem as bases legais para a proteção e regulamentação do trabalho dos servidores públicos no Brasil. 53. Onde estão especificados os direitos e deveres do servidor público estatutário? A. No regimento interno de cada órgão público. B. Na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. C. No Código de Ética do Servidor Público. D. No Estatuto do Servidor de cada unidade da Federação ou na CLT, se o regime seletista for adotado. E. Na Constituição Federal, exclusivamente. Resposta: D. No Estatuto do Servidor de cada unidade da Federação ou na CLT, se o regime seletista for adotado. Os direitos e deveres do servidor público estatutário são especificados no Estatuto do Servidor de cada unidade da Federação. Este estatuto é uma legislação específica que regulamenta as relações de trabalho dos servidores públicos, abordando temas como regime jurídico, direitos, deveres, responsabilidades, conduta ética, entre outros. Se o regime seletista for adotado, os direitos e deveres serão regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. 54. Qual é a importância de ensinar sobre diversidade de sexo, gênero e sexualidade nas escolas? A. Promover o preconceito e estereótipos desde cedo. B. Desencorajar a compreensão e o respeito pelas diferenças. C. Reforçar normas tradicionais de identidade de gênero e orientação sexual. D. Desmantelar estereótipos e preconceitos desde cedo, promovendo compreensão e respeito pelas diferenças. E. Fornecer apoio apenas para jovens que estão explorando sua própria identidade.
Resposta: D. Desmantelar estereótipos e preconceitos desde cedo, promovendo compreensão e respeito pelas diferenças. Ensinar sobre diversidade de sexo, gênero e sexualidade nas escolas é importante para desmantelar estereótipos e preconceitos desde cedo, promovendo compreensão e respeito pelas diferenças. Essa educação ajuda a criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos os alunos, independentemente de sua identidade de gênero, orientação sexual ou características sexuais. Além disso, contribui para a promoção da igualdade, da diversidade e do respeito mútuo na sociedade. 55. Quais são alguns aspectos das políticas públicas inclusivas que são fundamentais para garantir os direitos e a proteção de todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual? A. Legislações que promovem a discriminação, acesso a cuidados de saúde adequados e representação igualitária em todos os aspectos da vida social, econômica e política. B. Legislações contra a discriminação, acesso a cuidados de saúde adequados e representação igualitária em todos os aspectos da vida social, econômica e política. C. Representação desigual em aspectos da vida social, econômica e política. D. Restrição de acesso aos cuidados de saúde e representação igualitária em todos os aspectos da vida social, econômica e política. E. Exclusão de pessoas com identidades de gênero e orientações sexuais diversas das políticas públicas. Resposta: B. Legislações contra a discriminação, acesso a cuidados de saúde adequados e representação igualitária em todos os aspectos da vida social, econômica e política. Alguns aspectos das políticas públicas inclusivas que são fundamentais para garantir os direitos e a proteção de todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual, incluem a existência de legislações contra a discriminação, o acesso a cuidados de saúde adequados e a promoção da representação igualitária em todos os aspectos da vida social, econômica e política. Estas políticas visam garantir a igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual. 56. Qual é o papel da representação na mídia e na cultura popular para a identidade de gênero? A. Promover estereótipos e preconceitos da identidade de gênero. B. Normalizar e celebrar a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. C. Reforçar padrões exclusivos de identidade de gênero e orientação sexual. D. Limitar a diversidade de perspectivas e experiências na sociedade. E. Excluir completamente as identidades de gênero e orientações sexuais diversas da narrativa pública. Resposta: B. Normalizar e celebrar a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. A representação na mídia e na cultura popular desempenha um papel crucial na formação das percepções e atitudes em relação à identidade de gênero. Quando feita de forma inclusiva e diversificada, pode ajudar a normalizar e celebrar a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. Isso contribui para a promoção da aceitação, respeito e inclusão de todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual. 57. De acordo com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, quais são as possíveis consequências para os atos de improbidade administrativa? A. Pagamento de multa e repreensão pública. B. Suspensão temporária da aposentadoria e advertência privada. C. Perda do direito de voto e advertência pública. D. Suspensão dos direitos políticos, perda do direito à aposentadoria e multa pecuniária. E. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Resposta: E. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. De acordo com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, as possíveis consequências para os atos de improbidade administrativa incluem a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Estas medidas visam punir e prevenir condutas que violem os princípios da administração pública, garantindo a integridade e a moralidade no exercício das funções públicas. 58. Qual é o princípio que determina que a administração pública tem a obrigação de dar ampla divulgação dos atos que pratica, salvo a hipótese de sigilo necessário? A. Princípio da publicidade. B.
princípio da moralidade, c. princípio da legalidade, d. princípio da impessoalidade, e. princípio da eficiência. Resposta: A. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade determina que a administração pública tem a obrigação de dar ampla divulgação dos atos que pratica, salvo nos casos em que o sigilo seja necessário. Isso visa garantir transparência e acesso à informação por parte dos cidadãos, promovendo a prestação de contas e a fiscalização dos atos administrativos. 59. Qual é um dos princípios da administração pública, conforme inserido no caput do artigo 37 da Constituição Federal? A. Princípio da legalidade. B. Princípio da participação. C. Princípio da precaução. D. Princípio da compaixão. E. Princípio da flexibilidade. Resposta: A. Princípio da legalidade. O caput do artigo 37 da Constituição Federal estabelece os princípios da administração pública, e um deles é o princípio da legalidade. Esse princípio determina que a administração pública deve atuar em conformidade com a lei, ou seja, suas ações devem estar de acordo com as normas legais estabelecidas, sem extrapolar os limites da legalidade. 60. A sociedade é: A. Um conjunto fechado de indivíduos. B. Uma rede de relacionamento entre pessoas. C. Uma comunidade independente. D. Um sistema isolado de interações. E. Um grupo estático de indivíduos. Resposta: B. Uma rede de relacionamento entre pessoas. A sociedade é melhor compreendida como uma rede de relacionamentos entre pessoas, onde há interações, trocas e influências mútuas que moldam as normas, valores, instituições e cultura de um grupo humano. Essa visão reconhece a complexidade e dinâmica das interações sociais que ocorrem em diversos contextos e níveis, desde o local até o global.